Imagine um grande líder, um homem de 120 anos que libertou uma nação, falou com Deus face a face e a guiou por 4 décadas. Agora, às portas da morte, ele se posta diante de uma nova geração, com uma última e desesperada chance de falar ao coração do seu povo. Suas palavras não seriam apenas leis, seriam um testamento, um apelo, uma bênção e uma advertência que ecoariam por toda a eternidade. Este é o livro de Deuteronômio. Olá, e seja muito bem-vindo de volta ao Minutos de Sabedoria. Antes de começarmos, quero, como sempre, te parabenizar. Ao se juntar a nós hoje, você está escolhendo a profundidade. Estamos prestes a explorar o livro que é o coração do Pentateuco, a conclusão de toda a jornada desde a saída do Egito. Continuar este estudo conosco, livro por livro, demonstra um compromisso com a palavra de Deus que é raro e precioso. Você está fazendo a coisa certa. No nosso último estudo sobre números, deixamos a nova geração de Israel acampada nas planícies de Moabe, na fronteira da terra prometida. A geração rebelde de seus pais pereceu no deserto como consequência de sua incredulidade. Agora, antes que seus filhos deem o passo final para a conquista, Moisés, o líder que os guiou por 40 anos e que sabe que não atravessará o Jordão com eles, se levanta para seu último e mais importante ato: preparar o coração do povo para a herança que Deus lhes prometeu. O contexto, a segunda lei. O livro inteiro é estruturado como uma série de 3 grandes sermões ou discursos de Moisés, proferidos nas planícies de Moabe. O cenário é de urgência e solenidade. A autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, e o texto tem a forma de um antigo tratado de suzerania, onde um grande rei, Deus, estabelece os termos de sua aliança com seus vassalos, Israel. O propósito de Deuteronômio é chamar Israel a uma fidelidade radical à aliança. Mas diferente dos outros livros, a ênfase aqui não é apenas na obediência externa, mas na motivação interna. A palavra-chave que Moisés usa repetidamente é coração. Ele não quer apenas que o povo obedeça, ele quer que eles amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu ser. É um chamado para uma lealdade que nasce da gratidão e do amor, não apenas do medo. A jornada, o testamento de Moisés. Com a voz de uma testemunha ocular, ele reconta a jornada desde a saída do Monte Horebe, Sinai. Ele os lembra de como Deus os guiou, de como ele lhes deu a lei. Mas o coração deste primeiro discurso é uma dolorosa autópsia do maior fracasso de Israel, a rebelião em Cádiz Barneia. Moisés narra em detalhes vívidos como ele enviou os 12 espiões e como 10 deles voltaram com um relatório de medo, descrevendo os gigantes na terra e fazendo o coração do povo se derreter. Ele descreve o choro, a lamentação e a rebelião aberta da geração de seus pais, que chegaram a ponto de querer eleger um novo capitão para levá-los de volta à escravidão no Egito. Ele não suaviza a história. Ele os força a confrontar a incredulidade de seus pais. E então ele lhes lembra do juízo, os 40 anos de peregrinação no deserto, uma sentença de morte para uma geração inteira por causa da sua falta de fé. A mensagem é brutalmente clara. A incredulidade tem consequências devastadoras. A obediência leva à vida na terra. A desobediência leva à morte no deserto. O tema central que Moisés estabelece aqui é: lembre-se. Ele implora para que eles não se esqueçam de quem Deus é e do que ele fez. Ele os adverte contra a idolatria, a amnésia espiritual que levou seus pais à ruína. Ele apresenta a lei não como um fardo, mas como a sabedoria de Israel. Ele diz que, ao obedecerem a esses estatutos, as outras nações olharão para eles e dirão: que nação grande é esta, que tem estatutos e juízos tão justos? A lei era para ser a sua glória e a sua sabedoria, um testemunho ao mundo do caráter de seu Deus. Segundo discurso, o coração da lei, um chamado ao amor. Capítulos 5, 26.
Ao explicar o mandamento do sábado, ele não o conecta apenas à criação, como em Êxodo. Ele o conecta à redenção, dizendo: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. Para esta nova geração, o descanso do sábado não era apenas uma imitação do descanso de Deus na criação, mas uma celebração semanal de sua libertação da escravidão. A lei está sendo reaplicada, cheia de um novo significado baseado na graça. Então, no capítulo 6, Moisés chega ao coração absoluto de todo o seu testamento, as palavras mais importantes do judaísmo, conhecidas como o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o clímax. A obediência que Deus deseja não é a obediência fria de um escravo, mas a resposta amorosa de um filho. A aliança não é um contrato legal, é um relacionamento de amor. Moisés instrui o povo a internalizar essas palavras, a ensiná-las diligentemente a seus filhos, a amarrá-las como um sinal em suas mãos e a escrevê-las nos umbrais de suas casas. A palavra de Deus deveria saturar cada aspecto de suas vidas. Os capítulos seguintes são uma longa e apaixonada exposição deste grande mandamento. Moisés os adverte repetidamente contra o perigo da prosperidade. Ele prevê que quando eles entrarem na terra e tiverem casas, comida e riqueza, a maior tentação será esquecer o Deus que os tirou do deserto. Ele os lembra da rebelião do bezerro de ouro como um exemplo terrível dessa amnésia espiritual. No capítulo 12, ele estabelece um princípio radical para a adoração: a centralização. Ao contrário dos cananeus, que tinham altares e santuários pagãos em cada colina, Israel deveria ter um único lugar central para adorar a Deus. Isso era para proteger a pureza de sua adoração e para uni-los como uma única nação sob um único Deus. O restante desta seção detalha leis específicas que mostram como o amor a Deus se traduz em amor ao próximo. Há leis sobre alimentos puros e impuros, sobre o dízimo para sustentar os levitas e cuidar dos pobres. Há a incrível lei do ano sabático, onde a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser perdoadas, libertando as pessoas da escravidão econômica. Há leis sobre justiça nos tribunais, sobre a proteção dos vulneráveis, órfãos, viúvas e estrangeiros. Há até mesmo leis para os futuros reis de Israel, limitando seu poder. Um rei não deveria multiplicar cavalos, poder militar, esposas, alianças políticas ou ouro e prata, riqueza pessoal. E o mais notável, ele deveria escrever sua própria cópia da lei e lê-la todos os dias, para que seu coração não se elevasse acima de seus irmãos. Em Deuteronômio, a lei é um ato de graça, projetado para criar uma sociedade justa, compassiva e centrada em Deus, diferente de qualquer outra nação na terra. Terceiro, discurso, olhando para frente, a escolha da aliança, capítulos 27 e 30. Metade das tribos ficaria no Monte Gerizim para proclamar as bênçãos da obediência, e a outra metade no Monte Ebal para proclamar as maldições da desobediência. Os capítulos 28 e 29 detalham essas bênçãos e maldições em uma linguagem vívida e, por vezes, aterrorizante. A obediência traria chuva, colheitas, prosperidade e vitória. A desobediência, especialmente a idolatria, traria seca, fome, doença, derrota e, finalmente, o exílio da terra, uma reversão completa do Êxodo. Após apresentar as duas opções, Moisés faz seu apelo final e apaixonado no capítulo 30. Ele profetiza que, no futuro, eles quebrarão a aliança e serão exilados. Mas ele também profetiza que, mesmo no exílio, se eles se arrependerem, Deus os trará de volta e circuncidará os seus corações, para que eles possam amá-lo verdadeiramente e viver.
É uma promessa de uma nova aliança, de uma transformação interna que vai além da obediência externa. E então ele coloca a escolha diante deles de forma inequívoca. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. É um dos apelos mais poderosos de toda a Escritura. A passagem da tocha, capítulos 31 e 34. Ele formalmente comissiona Josué como seu sucessor, impondo as mãos sobre ele e transferindo a liderança. Ele escreve a lei em um livro e a entrega aos levitas para ser guardada ao lado da Arca da Aliança. Ele então ensina ao povo um cântico, o Cântico de Moisés, no capítulo 32. É uma obra-prima poética que reconta a história da fidelidade de Deus e da infidelidade de Israel, servindo como uma testemunha profética contra as futuras gerações. Ele abençoa cada uma das 12 tribos. Então, no capítulo 34, a cena final e comovente. Deus leva Moisés ao topo do Monte Nebo e lhe mostra toda a extensão da terra prometida, a terra pela qual ele lutou, sofreu e liderou por 40 anos. Ele a vê com seus próprios olhos, mas Deus lhe diz que ele não entrará. Ali, sozinho com Deus, Moisés, o servo do Senhor, morre, e o texto diz que o próprio Deus o enterrou em um lugar secreto. O livro termina com um elogio final. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. As grandes ideias de Deuteronômio. E é sobre a escolha, a responsabilidade humana de escolher diariamente entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, a conexão com a grande história. Para os cristãos, a importância de Deuteronômio é imensa. É o livro do Antigo Testamento mais citado por Jesus. Durante sua tentação no deserto, Jesus responde a Satanás 3 vezes, e cada vez ele cita diretamente de Deuteronômio. Quando lhe perguntam qual é o maior mandamento, Jesus cita o Shema de Deuteronômio 6. E a promessa de Deuteronômio 18 sobre um profeta como Moisés, que Deus levantaria, é vista como uma clara prefiguração de Jesus. O livro termina com a morte de Moisés e a nova geração pronta para entrar na terra sob a liderança de Josué. Eles têm a lei, a história, as promessas e as advertências. A pergunta que fica é: eles vão finalmente ouvir? Eles vão escolher a vida? A resposta começa no próximo capítulo da nossa jornada. Obrigado por completar mais esta etapa fundamental do nosso estudo aqui no Minutos de Sabedoria. Nos vemos em nosso próximo encontro para testemunharmos a conquista da Terra Prometida no livro de Josué.